A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica. Chegou mais um momento, meus irmãos, de nós estarmos nos alimentando da palavra santa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar aprendendo com Jesus Cristo no livro de Mateus, no capítulo 20. Ontem nós aprendemos no livro de Mateus também, mas no capítulo 6, nós lemos capítulo 6 do versículo 25 ao 34, aonde Jesus nos ensinava a viver um dia de cada vez. E hoje nós vamos estar lendo no capítulo 20, nos versículos do 25 até o 28. E o tema da nossa porção bíblica de hoje é: Jesus disse, se quer ser grande, então seja pequeno. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estar lendo aqui capítulo 20 de Mateus, versículo 25, que diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, meus irmãos, glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então aqui Jesus nos ensinando, meus irmãos, que nós devemos ser servos, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio aqui não para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meus irmãos, nessa passagem, Jesus, ele traz um ensinamento a respeito de como ser grande, de como ser importante. No reino de Deus, a grandeza não será medida pela autoridade sobre as pessoas, mas pela humildade. Era o que Jesus estava ensinando aqui. Pela humildade e serviço a elas. E no versículo 26, meus irmãos, no versículo 26 do capítulo 20, diz assim: Jesus disse, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Então aqui Jesus falou, se quer ser grande, então seja pequeno. No reino de Deus, o pequeno é grande. No reino de Deus é considerado grande quando se é servo. Então, meus irmãos, a serventia não deve ser algo que fazemos, mas algo que somos. E eu tenho que ser servo, isso tem que estar no meu espírito, e aí eu sou levado a ter um comprometimento com os princípios de Deus para um serviço que às vezes exige sacrifício, meus irmãos, e por isso muitos não querem. E Jesus, em uma passagem, Jesus disse,
grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Então, meus irmãos, ele queria dizer que grande era a seara, mas poucos estão dispostos a trabalhar na seara, na obra de Deus. E um servo, meus irmãos, deve servir com alegria. Nós vamos estar lendo no Salmo de número 100, o versículo 2. Salmo 100, versículo 2 diz assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Então aqui nos ensina que nós devemos apresentarmos a Deus, meus irmãos, com canto. Então, quando os irmãos forem estar aí na comunhão com Deus, tirar o seu momento de buscar a Deus, de estar em comunhão com Deus, aqui diz que nós devemos apresentarmos a Ele com canto. E também, meus irmãos, neste versículo 2 do Salmo de número 100, aqui nos ensina como deve ser o verdadeiro servo de Deus, alegre, servir a Deus com alegria, não com tristeza ou com murmuração. Servir não pode ser um peso, mas um prazer. E no livro de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver também Mateus 25, 40. Mateus capítulo 25 e versículo 40 diz assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que quando nós fazemos algo para uma pessoa, é como se estivéssemos fazendo para Jesus. E no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 65, e no versículo 14, apenas na parte A, nós vamos estar lendo também. Gostaria de levar os irmãos também a essa passagem, Isaías 65, Isaías capítulo 65, versículo 14, apenas a parte A, diz assim: eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre. Então nós devemos, meus irmãos, servir a Deus com alegria. Os servos cantam de alegria por servir ao Rei dos Reis, meus irmãos. Deve ser um prazer e não um peso. Nós devemos servir a Deus com alegria. A alegria leva a ter um compromisso com Deus e com a obra de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, meus irmãos. O servo trabalha sempre para que o nome do Senhor e somente Ele, somente o Senhor seja glorificado. Ou seja, um servo procura oportunidade para servir. Um servo nunca procura oportunidade para se destacar ou ganhar a aprovação de pessoas. Esteja sempre preparado, alegre, sabendo que você trabalha para o Senhor. Ele é o negócio mais importante do mundo. Por quê? Porque um servo trabalha quando ninguém está olhando. Os homens, as pessoas, podem não estar vendo o que estamos fazendo, mas se o que estamos fazendo é para a glória de Deus, Ele está vendo, o Senhor está vendo. Não desista, meu irmão e minha irmã.
que me ouve e você que trabalha na obra de Deus. O seu trabalho é importante, você é especial aos olhos de Deus. Amém, meus irmãos? E eu ainda gostaria de estar lendo 2 versículos para nós encerrar este áudio. Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, mais esses 2 versículos. Filipenses capítulo 2 e versículo 7, diz assim: mas aniquilou-se, quer dizer, esvaziou-se, né? Aqui diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, ele se esvaziou-se de si mesmo e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E o outro versículo é no livro de João, no capítulo de número 3, João capítulo 3 e versículo 30 diz assim, João falou: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, meus irmãos, Cristo é quem deve aparecer. Então, quando as pessoas estiver gostando de sua pregação, não é você, é a presença de Deus que está em você. Amém, meus irmãos? E eu gostaria de encerrar esse áudio abençoando cada irmão e cada irmã que vai estar ouvindo este áudio. Nós vamos estar terminando aqui com as bênçãos do Senhor para as suas vidas. Amém? O Senhor abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?